Universo Épico no ar, e no programa de hoje a gente vai falar sobre uma trilogia. E a nossa convidada aqui no programa é a Tatiane Durães. Tudo bem, Tatiane? Tudo bem. Fala um pouco dessa trilogia pra gente, a trilogia Arcantates. Isso. O primeiro livro é o As Faces da Luz, né? Eu criei ele a partir de tanto assistir filmes e séries e ler livros, e às vezes a gente se incomodar com alguma atitude do personagem, e eu comecei a criar os meus próprios personagens dentro do meu mundo, e assim eu criei a Tayara, que é a minha personagem principal. Eu quis colocar ela morando, né, residindo em alguma coisa que eu gostasse bastante, então eu escolhi próximo à reserva da mata da Serra do Mar de Caraguatatuba, né, até também um pouco para incentivar o pessoal a conhecer o lugar, né. E você conhece bem lá? Eu já fui pra praia, e infelizmente não tive a oportunidade de conhecer a reserva, que eles têm programas de passeio, de caminhada, tudo lá no meio. Mas eu quis colocar assim uma parte mais ecológica que eu gosto um pouco. E nesse primeiro livro ela vai acabar sendo forçada, entre aspas, ela e a mãe, elas atravessam um portal mágico e vão parar em Arcantates. Por isso o nome da trilogia. E esse portal fica nessa reserva? Fica na reserva. Olha só. Exatamente. Então um lobo faz com que elas atravessem um portal e elas vão ser recebidas pelos elfos, por uma aldeia élfica que fica em Arcantates. Olha só, e você levou quanto tempo para escrever, né? Porque hoje você já está no segundo livro, né, da trilogia. E você levou quanto tempo, né? O primeiro livro, eu comecei a escrever até a primeira publicação dele foi 1 ano. O segundo foi um pouquinho mais, o segundo 1 ano e meio, mais ou menos. Depois teve revisões, reedição, enfim. Quando você começou a escrever, você já imaginou que seria uma trilogia? Você já projetou, planejou que a história duraria 3 livros? Não. Quando a gente imagina uma história, principalmente no início, quando a gente não tem muita experiência, a gente imagina começo, meio e fim. Então eu sabia onde ela ia começar, qual seria o problema nela para ela resolver e qual seria o final da história. Mas quando você vai desenvolver a descrição de personagem, descrição de cena, de locais e tudo mais, elas acabam ocupando um espaço muito maior, né, de palavras, muito mais palavras do que a gente tinha imaginado. Então, quando eu cheguei num ponto em que eu vi que tinha 1.200 páginas, falei, vou ter que cortar. Nossa! E aí você fez por si mesma, né? Isso. Não precisou a editora ir lá e falar, Tatiane, vamos ter que cortar, né? Não, até porque a primeira vez que eu publiquei de forma independente. Então, foi por mim mesma. Aí você falou, né, da forma independente, né? Você colocou dinheiro para publicar o livro. Isso, mas sem uma editora por trás. Eu contratei capista, diagramador, revisor e eu coloquei ele nas plataformas online de venda, né, como o Clube dos Autores e a Amazon. Por que você preferiu essa forma? Ou você não tinha a informação necessária, ou você procurou editoras e não teve resposta positiva? Como é que foi? Eu procurei editoras, mas todas que me retornavam são as editoras que elas cobram um valor muito alto para publicação, né? São aquelas que nós publicamos o seu livro, mas você tem que adquirir 500 exemplares. Então o valor é muito alto porque ele não é um livro curto, ele é um livro grosso, tem bastante páginas, então quanto maior o custo da produção. Isso. E então o valor que elas estavam me cobrando era um valor que estava acima do que eu achava adequado investir e do que eu podia investir também. Então eu parti para a parte independente. E aí o pessoal de casa, né, que também gosta de ler e escrever e que está pensando em publicar, qual é a dica que você dá então? Vai insistindo com editoras até achar uma editora legal e que compre a ideia, né, do livro? Ou é melhor, né, sair de forma independente? O que você dá de dica para o pessoal? Eu falaria para quem está começando agora, quem tem seu livro publicado, para não ter pressa, para ter um pouco de paciência, porque as editoras que aceitam publicar autores nacionais que estão começando são editoras que infelizmente cobram, em maior parte, a maioria das vezes, elas cobram para publicar. E são editoras que não têm um grande cuidado com a história, com a obra.
né? E são falhas em marketing, são muitas coisas que eu acho que se eu fosse começar hoje, eu tivesse o conhecimento que eu tenho, eu não teria nem ido atrás delas. Então eu acho que um pouquinho de paciência, investir um pouco mais na história, se possível procurar copydesk, revisores que fazem copydesk, se for mais possível ainda fazer um trabalho de coaching literário, né, com um profissional legal para melhorar a história. Procurar um agente literário também é uma ótima opção, porque o agente ele tá um passo na frente já, né? E a possibilidade de conseguir uma publicação com uma editora tradicional é muito maior. E se diante de tudo isso, nada der certo, você não conseguir uma editora tradicional para publicar a sua obra, talvez ficar independente seja uma boa opção, porque o dinheiro que você vai investir é menor e o retorno que você vai ter é maior. Qual que é o diferencial do seu livro? Perante os outros escritores, né, nacional? Olha, ele é uma fantasia que se passa em grande parte em um mundo mágico. É uma coisa que eu adoro. É um mundo que tem todas as criaturas de contos de fadas juntos. Dragões, elfos, anões, fadas. E eu sou apaixonada por tudo isso. A minha personagem, ela chega a voltar pra cá, ela chega a voltar pra casa, pro Rio de Janeiro. Então ele tem um pouquinho ali, bem pouquinho de fantasia urbana também, que é uma coisa que me atrai bastante. E tem muita aventura, tem romance também, tem um pouquinho de romance também. Então é uma história, é um livro que eu amo, é um livro que eu gostaria muito de comprar na livraria para ler. É uma história que com certeza iria me entreter bastante. Olha só, antes de a gente terminar aqui e concluir, a Tatiane tem outro livro que ela já lançou, que é A Herdeira, né? Isso. Esse daqui não é uma trilogia, não faz parte de uma saga. Não, ele não faz parte da trilogia Cantates. Ele é o primeiro de uma série, mas ele só tem o primeiro por enquanto. Fala sobre o quê? Ele é uma ficção fantástica. Ele conta a história de uma jovem que ela nasceu no mundo de Caelium, só que por causa de uma guerra política, ela foi lançada ao espaço, ainda quando bebê, e a nave dela acabou vindo parar no planeta Terra. E aí ela foi criada aqui no planeta Terra, mas ela tem um diferencial, ela é capaz de controlar o ar. E aí quando ela tá para completar 18 anos, aparece uma nave e leva ela de volta para Caelium, porque ela tem que assumir o trono do mundo do povo de Zephyr, que seria o povo controlador do ar. Olha só, enquanto você estava falando aí, eu dei uma folheada aqui e prestando atenção no que você está falando, o nome de Zephyr, é isso? Zephyr. Zephyr. Aí tem um outro aqui, ó, Okiromono. Né? Como é que você faz para criar, né? Como que é a sua parte de criação de nomes, né? Esse livro eu quis criar ele um pouquinho com alguns detalhes orientais. Então, assim, a cultura do planeta de Zephyr, ela tem uma pitada oriental. Então, eles usam espadas, apesar da tecnologia avançada, eles usam espadas, kimonos, e eles têm alguns tratamentos também com palavras orientais. Muito legal, muito interessante. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta aqui com a Tatiane, né, para falar ainda um pouco mais sobre a trilogia Arcantates. The entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. E na abertura desse bloco vamos falar de filmes. Vingadores Guerra Infinita ganhou mais um vídeo. Os Vingadores e seus aliados vão fazer de tudo para impedir que o poderoso Thanos reúna as joias do infinito e destrua o universo. Dá uma olhada como ficou o trailer. We got one advantage. He's coming to us. We have what Thanos wants, so that's what we'll use. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except
it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. The end is near. When I'm done, half of humanity will still exist. Perfectly balanced, as all things should be. I hope they remember you. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. Then I am Spider-Man. So why Tahiti? What brought you here? I want to chase adventures. Hello, who's this guy? Baseada em uma história real, em Vidas à Deriva, vamos ver Tammy e Richard que partem para uma viagem onde eles nunca pensariam que topariam diretamente com o maior furacão já registrado na história do Oceano Pacífico. Depois de sobreviverem à tempestade, Tammy encontra Richard bastante machucado e o barco todo estragado. Sem esperança de resgate, os dois precisam encontrar na força e determinação um do outro para sobreviverem. O filme ainda não tem previsão de estreia no Brasil. Richard! Richard! It's gonna be okay. I'm gonna take care of you. Holy shit. The Bay. Even his doggerel Puma has 100,000 followers. Já está disponível na Netflix Perda Total. 3 amigos precisam bancar os heróis quando o hotel onde trabalham é dominado por homens armados pedindo um resgate. Stop right there! Agora chegou a hora dos games. Anota aí os 2 jogos que chegam para a sua diversão. Para PS4 tem A Way Out, que é um jogo narrativo com uma premissa diferenciada, sendo necessário jogar em cooperativo para 2 pessoas, tanto online quanto em modo local. A história envolve 2 presidiários que precisam se ajudar caso queiram fugir da prisão, mas mesmo em dupla não será uma tarefa muito fácil. Ainda para PS4, embarque em mais uma jornada no mundo fantástico de Ni no Kuni. Neste título totalmente novo, explore uma fantasia vasta e acompanhe uma história cativante em uma aventura espetacular de RPG. E para fazer aquela maratona, ficção científica, drama e suspense. Tudo isso em 3%. A primeira série original Netflix brasileira volta com a 2ª temporada. O processo seletivo agora será mais voraz e esse ano veremos como é o outro lado no Mar Alto. From the moment I told the Baudelaires their parents perished in a terrible fire, they've had adventures in all sorts of exotic locales. I've just dropped them off at boarding school. I know all about you. You've been sent to Guardian after Guardian, and adversity has always followed. Desventuras em série volta com tudo no fim do mês. A trágica história dos irmãos Violet, Klaus e Sunny, órfãos sob a guarda do terrível conde Olaf, que vai fazer de tudo para colocar as mãos na herança dessas crianças. Os irmãos precisam constantemente despistar Olaf e frustrar seus planos malignos e investigar a misteriosa morte de seus pais. Because that's the effect I was going for. E dando sequência aqui no Universo Épico, o nosso bate-papo com a Tatiane Durães, né, sobre a trilogia Arcantates. Você já tem um 2º livro lançado, né? E o terceiro? O terceiro ainda Qual é a previsão? O terceiro eu ainda estou escrevendo. Tá. Como o primeiro livro ele saiu há bastante tempo, eu estou fazendo um processo de reescrita dele junto com a agência literária Crazy. Então a gente está fazendo um trabalho de coaching literário.
Então eu quero focar agora primeiro na reescrita, na melhoria dele, para depois ir pro terceiro livro. Então, assim, basicamente o boneco dele já tá pronto. Tá, o esqueleto tá. O esqueleto tá. E aí você tá passando por parte de edição mesmo, corte, acrescenta, e dá aquela modelada, então. Então, falta pouco, né? ou não, essa é a parte mais crítica, mais complicada de um livro. Porque muitas vezes o que a gente programa não sai da forma que a gente queria, que a gente tinha programado, né? Então, às vezes, o livro ele toma outros caminhos. E isso acaba ocupando mais tempo porque a gente tem que rever o esqueleto, reescrever, voltar, corrigir. Então, é um tempo que é um tempo grande e precisa ser feito com cuidado. O que o público, né, o leitor, pode esperar? Que deve ter um monte de gente ansiosa aí, né? Quem já leu o primeiro e o segundo, né? Tá ansioso. Sim, sempre me perguntam, e o terceiro? Bem, quem leu o primeiro e o segundo sabe que o segundo ele para numa parte bem crítica. O título, ele tem relação com a personagem principal. O primeiro ele chama As Faces da Luz, porque ele vai mostrar a parte boa do mundo de Arcantates e também da personagem. As Faces da Sombra ele vai tratar mais das guerras de Arcantates e também da parte sombria da personagem. E a Última Face vai basicamente definir para que lado que ela vai. Se ela vai deixar a parte sombria dela dominar ela e ela vai ser a vilã da história, ou se ela vai ficar pro lado da luz e ela vai ajudar a salvar o mundo, do mundo deles, dos elfos. Eu quero já emendar então, que a gente está falando então sobre o livro 1, 2 e o 3. Vamos falar aqui sobre o núcleo principal do seu livro então, né? A gente tem aqui a personagem principal, que é a Tayara, né? Isso. Ela é uma bruxa? Isso, ela é uma bruxa. Ela é uma bruxa má? Ou ela tá indecisa se ela vai pro lado do bem ou do mal? Como que é? Ela é uma bruxa que teve a criação humana. Então, eu sempre falo, nós somos capazes de fazer coisas boas e coisas ruins, né? Dependendo daquilo que está ao nosso redor, daquilo que influencia, do que a gente quer. Então, ela é esse meio termo. Então, olha só. O game agora que eu vou, né, fazer aqui com a Tatiane vamos montar um cast, né? Vamos montar um elenco aqui para os personagens do seu livro. A Tayara, e esse elenco que a gente vai montar é um elenco nacional, né? A Tayara, como que ela é? Ela é loira, morena, ruiva? Ela é morena. Morena. Morena, isso. Ela é alta, baixa? Mediana. Mediana, né? Que mais? Tem mais alguma característica que você lembra da sua personagem? Olhos negros. Olhos negros. Olhos negros. Acho que são a mais marcante, assim. Ok. E aí, com essas características, quem que a gente poderia convidar para ser, né, a atriz que vai fazer a Tayara? Eu já brinquei bastante com os meus leitores de fazer o casting, né? Caso o livro virasse filme, né? E os leitores, eles escolheram a Camila Belli. Camila Belli. Camille Belli, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela é atriz brasileira e ela também já atuou em filmes internacionais. Olha só. E Giovanna Lancelotti, Isis Valverde, você acha que não combina muito? Não sei. Eu não entendo muito de escolha de ator. Mas é só o que o que o público, o leitor... Isso, né? isso. Então eles já escolheram a Camila. Isso. Ok, então tá bom. Aí nós temos um outro personagem que é um elfo. Isso. Nome difícil esse, né? Aod. Aod. Isso. Da onde surgiu Aod? Significa luz do sol. Se eu não me engano, é celta. Bem diferente. E assim, por falar em bem diferente, elfos, né, de acordo com alguns escritores, né, são bem diferentes também, né? Tem o escritor, né, diretor que imagina um elfo de uma maneira, né? Assim como a gente tem o elfo no Harry Potter, o elfo no Senhor dos Anéis, são elfos diferentes, né? E o seu, como é que é? Os elfos principais ali, eles seguem a linha de Tolkien, né? Que são os elfos de orelhinhas puxadas, olhinhos claros, cabelo liso. Comprido. Isso. Só que um pouquinho diferente do que Tolkien criou, os meus elfos, eles crescem barba, eles soam, eles comem carne.
Então, eu quis criar um elfo parecido com o Tolkien, porque Na imagem. é uma referência que eu tenho, né? Mas eu quis mudar um pouquinho, trazer ele talvez um pouquinho mais real, caso existisse. E aí pro seu personagem, o Aod, a gente escolheria quem? Tem um ator brasileiro, ele fez... Eu acho que ele iniciou a carreira, se eu não me engano, numa novela que ele fazia um cowboy. Ele é loiro, André Marques? Não, ele é loiro. Ele é loiro. Ai, eu não consigo lembrar o nome dele. Loiro? Agora. Foi até os leitores que indicaram, porque eu tinha escolhido o ator que faz o Thor, né? Aí eu tenho umas leitoras que falam, não, vamos fazer o casting todo brasileiro, né? E aí elas foram escolhendo atores brasileiros pra fazer. Ok. Então, mas esse aí você não lembra o nome dele, né? Eu não lembro, é André alguma coisa, eu não lembro o sobrenome. Tá bom, vou abrir uma exceção, então a gente vai ficar com o Chris, que faz o Thor, então, pra fazer o Aod. O próximo é um lobo. Isso. É um personagem lobo. Mas é um lobo aquele que a gente vê. É um lobisomem. Mas ele se transforma por inteiro. Por inteiro? Por inteiro. Ele vira um lobo totalmente, não... Igual o Crepúsculo. Isso mesmo. Perfeito. E aí, pra gente fazer esse personagem, quem que você escolhe? Eu sou péssima pra nome. Eu vou te revelar, eu sou muito ruim, minha memória é horrível. Mas ele é um ator brasileiro também. É moreno? Moreno, tom de pele moreno mesmo. Rodrigo Santoro? Não. Não combina muito? Não. Tá bom, vai. Tem algum ator internacional que você colocaria, então, pra fazer? Ele lembra bastante, só que numa fase mais velha, o personagem justamente que fez o Lobo de Crepúsculo. Tá, o Taylor. Isso. Só que mais velho e brasileiro. Tá. Vamos colocar o Taylor, então. Olha só, e a última personagem, que é a Agatha. A Agatha, aquela personagem, aquela atriz ruiva que tá fazendo a novela nova, Deus sobre o Rei. A Mariana Rui Marina? Barbosa. Isso. Ela. Olha só. Então Porque a personagem é ruiva, né? Pois é. A gente fecha então o nosso elenco misto, né? Meio internacional e nacional. Isso. Antes da gente encerrar aqui, a gente já encerrou a brincadeira, mas eu queria saber um pouco mais sobre o seu trabalho como youtuber, né? Isso. Você tem um canal no YouTube que fala sobre livros. E aí o que é mais fácil, né? Você fazer a resenha de um outro livro, de outros autores, ou você assistir uma resenha do seu livro, né? Eu costumo dizer que eu sou bem fria quanto a resenhas dos meus livros. Eu não tenho problema quanto a resenha negativa, resenha positiva. O importante para mim, para nós autores, eu acredito, que é ter a opinião sincera do blogueiro, né, do resenhista no caso, até para apontar onde a gente está tendo falhas, para a questão de melhoria mesmo. Eu costumo falar no canal que eu não faço resenha propriamente dito. Eu dou dicas de leitura, então eu falo daqueles livros que eu gosto, eu falo de uma maneira bem superficial, né? Conto um pouco da história, falo o que eu achei de cada personagem, o que eu achei da narrativa, do desenvolvimento do autor, mas sem uma visão crítica de escritora realmente. Porque quando eu pego um livro para ler, eu me envolvo muito com a história, né? Então a gente torce pelos personagens, a gente fica com raiva. Então eu não consigo realmente analisar aquela história, não pegar para analisar, não, vou analisar como um profissional. Normalmente eu me envolvo com a história. Então eu sempre falo pro pessoal no canal, olha, eu dou dicas de leitura, né? O livro que eu gostar, que eu não gostar, eu vou trazer para vocês, vou falar aquilo que eu achei e aí vocês veem se bate com aquilo que vocês gostam também. Olha só, essa foi a dica então para quem quer fazer um canal no YouTube sobre leitura, né? É ser sincero, então. Isso. Naquilo o que gostou, apontar os erros e as qualidades. Não é só a parte crítica, né, de ruim. Não, tem que levantar também a parte boa, a qualidade de toda a obra, né? Tatiana, quero agradecer então a participação, né? Mais uma vez, quando você for lançar o terceiro livro, você volta aqui, né, para mostrar para o pessoal que curte o universo épico. Pessoal que quer acompanhar o seu trabalho, como é que faz?
Eu tenho uma página no Facebook, né, a página da escritora Tatiane Durães. Lá eu posto tudo que sai a respeito do meu trabalho e costumo dar dicas também de livros de outros autores. Também posto os vídeos, né, do canal. Se procurar no YouTube Tatiane Durães vai encontrar o canal. Tem Instagram, tem o blog, não atualizo muito o blog, confesso. E tem o meu perfil pessoal também, que pode me seguir, pode me adicionar. Tatiane, muito obrigado então pela participação. O Universo Épico chega ao fim e na próxima semana tem muito mais. Tchau!